Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. Eu sou a Maria Clara, estou aqui com o Cataldo e nessa semana, em função de ser o início do mês de março, a gente vai apresentar esse programa dando um foco maior na divulgação do nosso relatório Estratégia Mensal, no qual a gente apresenta as nossas principais carteiras recomendadas, que são a Arrojada, a Top 10, a Small Caps e a carteira de dividendo. Antes de falar um pouquinho das nossas carteiras, eu vou falar um pouquinho do cenário econômico que nós encontramos ao longo do mês de fevereiro. O mês de fevereiro teve dois grandes destaques aqui no cenário doméstico. O primeiro deles foi a apresentação da nova proposta da reforma da Previdência. Foi uma apresentação feita pela equipe econômica. A gente já comentou isso em programas anteriores, mas é uma reforma, foi uma proposta bastante robusta. Em termos econômicos, ela deve, caso seja aprovada na forma como foi proposta, deve mostrar uma economia no valor de 1,1 trilhão de reais em 10 anos e 4,5 trilhões em 20 anos. Mas é claro que a gente sabe que é uma proposta que vai exigir da equipe econômica uma articulação política grande, é uma proposta que tem que ser aprovada nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, exige uma maioria constitucional. Foi uma proposta bastante robusta, existe espaço para que a gente imagina que vai ter uma desidratação, mas como foi uma proposta muito robusta, ainda tem espaço e deve ser aprovada no intervalo entre 500 a 800 bilhões. Acho que essa é a principal ideia. E o segundo ponto mais importante, evento mais importante do mês de fevereiro, foi a troca do comando do Banco Central. O novo presidente, Campos Neto, na primeira apresentação, deu a entender e seguiu na mesma linha do presidente anterior, focando uma maior cautela na condução da política monetária, mas a gente deve acompanhar os próximos passos em termos de juros e de condução de política monetária. A economia, de forma geral, que a gente tem visto, inclusive com a divulgação do PIB ontem, referente ao quarto trimestre, foi um resultado um pouco mais fraco do que o mercado imaginava, mostrou uma alta de 1,1% em termos na variação anual. O esperado pelo mercado era uma alta de 1,4%, na variação trimestral foi uma alta de apenas 0,1%, deixou um carrego estatístico para 2019 negativo. E tudo isso vai deixar o Banco Central nessa dúvida, né, de como deve tratar essa questão da atividade sem muita atração nas próximas reuniões. Acho que o que fica de mais importante, a grande questão é se o Banco Central deve continuar levando em consideração nas suas medidas, nas suas decisões de política monetária, apenas a questão da meta de inflação, ou se o Banco Central, assim como é feito nos Estados Unidos, também tem que levar em consideração o nível de atividade. Sem sombra de dúvida, esse foi o principal tema que movimentou as bolsas brasileiras agora no mês de fevereiro. Mas, assim, acho que a gente também não pode nunca deixar de traçar assim, um overview, nem que seja assim, bastante resumido, do cenário global, que acaba que também pode trazer consequências para a nossa bolsa local. E aí eu gostaria que você falasse assim, agora um pouco também do cenário externo, e aí depois a gente vai passar para falar nas nossas carteiras. Claro. Bom, no cenário externo, a gente também teve algumas questões geopolíticas que a gente tem acompanhado, que é a questão dos acordos comerciais entre os Estados Unidos e China. Também também esteve no radar do investidor no mês de fevereiro os acordos, a questão do Brexit no Reino Unido. E, por fim, eu também acho importante comentar os dados macroeconômicos de atividade, que também mostraram uma desaceleração nas principais regiões, inclusive
Também nessa semana foi divulgado o PIB nos Estados Unidos, referente ao quarto trimestre, ainda que tenha mostrado um crescimento sólido, de uma alta aí de 2,6% no quarto trimestre, teve uma desaceleração quando a gente compara em relação ao terceiro trimestre. O terceiro trimestre mostrou um crescimento de 3,4%. Já os primeiros indícios e primeiros indicativos para o primeiro trimestre de 2019 também não são muito animadores. Então, a gente teve a paralisação nos Estados Unidos. O primeiro trimestre, sazonalmente, já é um primeiro trimestre mais fraco por conta do clima. Então, os primeiros indícios e indicativos do primeiro trimestre mostram que a economia deve continuar nessa desaceleração. O Fed tem se mostrado, adotado uma postura mais cautelosa, inclusive tem dado sinais de que não devem acontecer altas de juros ao longo desse ano de 2019, e por isso as bolsas lá fora mostraram um desempenho favorável aí para o mês de fevereiro. E, Cataldo, quais são todo esse cenário, esse panorama econômico, quais são as implicações desse cenário para notícias corporativas aqui no Brasil? Como é que a gente está vendo tudo isso? Não, com certeza, mês de fevereiro, a gente mostrou, a Bolsa Brasileira teve um desempenho uma queda de 1,9%. A gente, de uma maneira geral, mostra, então, eu acho que esse desempenho mostra um investidor bastante atento e preocupado aí, de que magnitude deve ser os ajustes, né, quando ele vai acontecer, porque possivelmente a reforma, a expectativa, o governo tem também expectativa de que aprove ainda no primeiro semestre de 2019, mas se a coisa ficar muito difícil, ele pode se arrastar um pouco aí para o segundo semestre. E quanto antes o mercado vai antecipar, né? Então vai antecipar à medida que o fluxo de notícias mostrar que isso tem condições de acontecer mais breve, seria um fator que possivelmente vai estar movimentando os mercados nas próximas semanas. De uma maneira geral, a gente acredita que vai acabar sendo aprovada ainda, né, o nosso cenário base, que vai ser aprovada uma reforma que vai ser suficiente para ativar a economia, né? Uma reforma não precisa ser 1,1 trilhão, mas se passar alguma coisa entre 600 e 800 bilhões já seria um número que acho que o mercado festejaria. Se for um número muito abaixo disso, 450, 400, aí eu acho que é uma reforma muito tímida, e aí o mercado pode devolver parte dos ganhos que foi acontecendo aí nos últimos meses. Então, a gente falando disso, eu acho que vale a pena a gente falar, nós alteramos a nossa projeção para o Ibovespa de 112 mil pontos para o final de 2019 para 116 mil pontos, isso aí seria o nosso cenário base. A gente leva em conta ainda que os resultados corporativos que têm sido anunciados, nós estamos em plena safra de balanços corporativos, possivelmente na próxima semana, na semana agora pós-carnaval, vamos ter uma gama menor de empresas reportando resultados, mas os números que têm se mostrado que as empresas estão crescendo, e nesse sentido a gente vê os múltiplos das empresas ainda em patamares atraentes em relação ao histórico dos últimos anos. A gente vê ainda um prêmio de risco de 230 basis points, maior que a média, e isso daí acho que assim, poderia ter aí reduções mais significativas à medida em que essa questão fiscal ficar mais clara para o mercado. A gente, contudo, tem que pensar sempre no pior cenário e no melhor cenário. Então, no pior cenário, a gente acredita, então, que o Ibovespa possa voltar para os 88 mil pontos, o câmbio para casa possivelmente de R$4 por dólar para cima. O principal direcionador, obviamente, disso daí vai ser a aprovação de uma, como eu já comentei, de uma
de um ajuste fiscal que vai levar a uma economia tímida, abaixo de 450 bilhões, no máximo até 450 bilhões, se a gente consideraria uma reforma tímida, e isso aí para os próximos 10 anos, né? E o PIB, então, ainda que venha a continuar a crescer, ele não teria aí um ímpeto tão forte e acabaria sendo, então, um fator que poderia levar a uma realização mais forte. E o cenário céu de brigadeiro, né, o cenário que a gente gostaria, todo mundo gostaria de ver, seria então passar uma reforma forte, uma reforma acima de 800 bilhões de reais né, de economia para os próximos 10 anos e isso aí daria ainda espaço para o governo, né, tendo uma vitória dessa magnitude, para ele implementar mais medidas de ajustes. Então, assim, nesse cenário, acho que o Ibovespa no final do ano poderia chegar na casa de 145 mil pontos e um câmbio voltando para o patamar de R$ 3,40 por dólar, mais ou menos. Então, acho que, com base nesse cenário, a gente ainda segue bem focado, não poderia ser diferente, em empresas mais que se beneficiam de uma retomada da economia doméstica e empresas também estão em fase aí de mudança de resultados, empresas que estão mostrando bons resultados. Maria Clara, acho que nesse ponto vale a pena a gente falar a nossa performance da carteira aí no primeiro bimestre e no mês de fevereiro propriamente dito. Bom, comentando então a nossa performance aí, começando pelo mês de fevereiro, né? O nosso principal destaque foi a carteira de Small Caps, com uma alta de 2,3%, enquanto as demais carteiras, carteira arrojada, carteira de dividendo e a carteira Top 10, as três apresentaram um desempenho próximo ao desempenho do Ibovespa. Quando a gente olha no acumulado, a gente também tem destaque para a carteira de small caps, né, com uma alta de 17,7%, mas as três demais carteiras, tanto a arrojada quanto a dividendos e a top 10, todas elas têm superado e têm apresentado desempenhos acima do Ibovespa. Então, a arrojada, no acumulado, está com uma alta de 9,8%. Igual a top 10 também, com 9,8%. Exatamente a mesma alta da top 10, com 9,8%, e a carteira de dividendos com uma alta de 14,5%, todas elas superando o Ibovespa, que tem apresentado aí no acumulado uma alta de 8,8%. Então, no mês de março, a gente olhou principalmente as ações que já tinham tido uma alta muito forte. Foi o caso de B3. B3, nesse primeiro bimestre, teve ganhos superiores a 20%. E a gente, então, optou por, apesar de achar que é o melhor veículo para quem quer apostar no mercado de capitais aí, com um crescimento aí nesse ciclo que a gente espera de uma economia com mais pungente, a gente tirou também as ações de CVC, que tinham um upside, um potencial de valorização pequeno. A gente recomendou uma troca de Gerdau por Usiminas. Tanto a Gerdau quanto a Usiminas são as nossas principais recomendações. A Top Pick é a Usiminas, mas a Gerdau também é um papel que a gente gosta muito no setor de siderurgia. Mas a Gerdau é a empresa que mais se beneficia de uma retomada da economia doméstica, está com múltiplos, ela está com precificação bastante descontada em relação ao histórico e pode se beneficiar de aumentos que são esperados de elevada magnitude nos preços de um dos seus principais clientes da indústria automobilística. Então, acho que é um papel para ficar no radar do investidor, sim. E a gente também substituiu o Rumo. Então, foram, na verdade, B3, CVC, Gerdau e Rumo, e recomendamos a inclusão das ações de CEMIG, Burger King, Usiminas e Suzano. Vou falar um pouco aqui da CEMIG. A CEMIG, o principal direcionador dela, após a recente, houve um rebaixamento de rating do Estado de Minas Gerais e o que prova aí, em função da situação fiscal do Estado. Então, nesse sentido, acho que fica cada vez mais próximo a possibilidade aí de uma venda de ativos, no caso de CEMIG, e ela, então, é um papel que a gente acha que o fluxo de notícias vai ser bastante interessante nos próximos meses, nas próximas semanas, a razão pela qual a gente está retomando esse papel, colocando ele novamente na nossa carteira recomendada.
Os Minas, como eu já expliquei, eu acho que dispensa aí maiores comentários. E Suzano é uma empresa que agora, após a fusão com Fibria, ela tem um valor bastante grande de sinergias para capturar. Ela pode, por outro lado, também continuar crescendo através de novas aquisições, de novos processos de fusão dentro da indústria. E ela é uma empresa que tem um poder de negociação de preço bastante forte, que amortece aí um pouco o ciclo de preços do setor de papel e celulose. Então, Burger King, a gente também tem uma visão positiva, né, Maria Clara? A gente acredita aí que esse papel tem ainda um potencial de valorização grande. Exatamente. Inclusive, Burger King recentemente, ao longo dessa semana, divulgou o resultado do quarto trimestre. Foi um resultado muito favorável, muito consistente, com a abertura de novas lojas. E também deve ser um papel que, assim como a gente já comentou, outros papéis do setor de consumo, Burger King é um papel que deve se beneficiar dessa retomada da economia que a gente vislumbra aí para esse ano de 2019. Na carteira de dividendos, a gente tirou também B3 e colocou o Banco do Brasil. Você pode falar para a gente por quê? Bom, fizemos essa alteração na carteira de dividendos, acrescentamos, colocamos no lugar de B3, colocamos Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma das nossas top picks do setor de bancos, junto com o Banco Banrisul e o Banco ABC Brasil. Como a gente já comentou em programas anteriores, para o setor de bancos como um todo, nós fizemos uma revisão para cima nos preços-alvos, por acreditar que, levando em consideração essa aprovação da reforma da Previdência, nós vamos ver um destravamento do crédito de forma geral para todos os bancos e principalmente para o caso do Banco do Brasil. O risco país, a gente está trabalhando com uma taxa de desconto menor por conta desse cenário mais positivo para o aumento da carteira de crédito e por conta disso a gente fez essa revisão para cima dos preços-alvos do setor como um todo de bancos. Para o caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil a gente acredita que vai ter um crescimento da carteira de crédito acima do guidance, da expectativa divulgada pelo banco em 2019. Além disso, o Banco do Brasil está fazendo uma alteração no mix da carteira, diminuindo a carteira corporativa e aumentando a carteira de varejo, que faz com que a gente imagine que as margens devem ficar estáveis, enquanto para os demais bancos a gente espera uma redução da margem por conta de uma maior competição aí no setor. Banco do Brasil também já fez uma limpeza no balanço, então a gente espera menores provisões para os próximos trimestres. E por fim, falando do cenário micro, né, da parte de despesas, o Banco do Brasil também já fez uma redução nas despesas com o pessoal, então isso também é uma informação favorável. E por fim, os múltiplos também são bastante atrativos. Então, por todos esses fatores, a gente tem uma recomendação de compra. O preço atual, o preço-alvo atual, depois dessa alteração, dessa revisão para cima, é de R$ 65,00 por ação para o final desse ano. Então, o investidor, além de poder receber aí bons dividendos, ele vai ter uma possibilidade de ganho de capital bem interessante se posicionar nesse papel. Né? Na carteira arrojada, desnecessário comentar, a gente fez exclusão também de B3 e Gerdau, e em seus lugares, obviamente, colocamos aí Suzano e Uzi Minas, mas nós também fizemos mais uma alteração, ainda que a gente goste do que tem de expectativas aí para Duratex ON, a gente acha que o Petrobras, no curto prazo, ela tem mais trigger, ela tem mais direcionadores. Então, as questões em relação nas notícias em torno da cessão onerosa, nas notícias em torno de venda de ativos, e também a questão da Petrobras ter hoje múltiplos bastante inferiores aos seus principais concorrentes no mercado internacional, são alguns dos fatores que nos levam a crer que no curto prazo a Petrobras aí pode dar ter um salto, e nesse sentido a gente optou por essa substituição, apesar de gostarmos muito aí das ações da Duratex também. E no caso da carteira
a Small Caps. A carteira Small Caps é uma carteira que, obviamente, no cenário mais positivo para a Bolsa, no cenário de economia, onde em algum momento à frente a gente consegue enxergar um crescimento mais consistente por um prazo mais longo, esse é um setor que se beneficia bastante. E o desempenho de rentabilidade está mostrando isso. Nesse caso específico, a gente, da carteira Small Caps, a gente tirou as ações de CVC temporariamente também e recomendamos Alpargatas, que a gente acredita que tem direcionadores melhores nesse curto prazo, né, e possivelmente aí vai estar registrando aí uma alta bem mais significativa do que CVC, que já estava bastante bem precificada. Eu acho que é isso, né, Maria Clara? Bom, só falando em relação à próxima semana e o que deve ficar no radar de vocês investidores, a próxima semana vai ser uma semana mais curta por conta do feriado, mas acho que vale a pena continuar acompanhando o noticiário da reforma da Previdência. Ainda existe essa incerteza com relação ao timing da tramitação dessa nova proposta no Congresso. O governo está trabalhando para que seja aprovada ainda no primeiro semestre, mas é claro que a gente sabe que que vai exigir um capital político grande, né, uma articulação política grande, e pode ser que essa reforma só venha a ser aprovada mais para o terceiro ou quarto trimestre. Além disso, também vale a pena continuar acompanhando os dados de atividade. Como eu já comentei, tem sido dados que têm mostrado uma recuperação tímida. A gente deve por conta disso, a gente deve ver nas próximas semanas uma nova onda de revisões para baixo na projeção do PIB para 2019. E, por fim, no cenário externo, também vale a pena continuar acompanhando não só as questões geopolíticas, mas também a questão da atividade, né, que, como a gente já comentou, um cenário de uma desaceleração econômica, principalmente a gente viu no caso dos Estados Unidos, mas também tem ocorrido na Europa, na zona do euro, e isso deve fortalecer o dólar frente às demais moedas dos países emergentes. Bom, a semana que vem ainda deve ter saído alguma continuidade da safra de balanço, mas no geral acredito então que a gente já concluiu aí o nosso recado aí para esse programa. Desejo a todos vocês aí então um bom feriado e bons negócios na semana que vem, que vai ser curta, mas que a gente ainda possivelmente aí pode ter um bom posicionamento nos mercados. Então, um bom feriado a todos e bons negócios na próxima semana.